tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com você. Você que me escuta pela primeira vez, o meu programa é voltado para psicologia, espiritualidade. No início do programa sempre tem um tema. E 5 minutinhos finais, tem o relaxamento, a nossa meditação, o momento onde a gente consegue acalmar o coração, acalmar a mente, ou pelo menos tenta, né? Acalmar a mente, treinar a meditação. Bom, antes de falar do tema, vou passar o endereço da clínica. Na clínica temos atendimentos em psicologia junguiana, transpessoal, regressão para a infância, terapia de vidas passadas. A clínica fica na Zona Sul, no bairro do Itaim Bibi, na rua Tabapuã, 507. O telefone da clínica é 3168-7924. 3168-7924. Pode acessar o meu site, cintiabalota.com. cintiabalota.com. O Balota é com 2 T's. Qualquer dúvida, entra também no site da Rádio Mundial, na parte de comunicadores. Também pode entrar no YouTube. E você coloca Cíntia Balota e puxa, cada semana tem um vídeo com um tema. E aí você escolhe o tema que tem a ver com o seu momento. E faz a meditação também. 5 minutinhos finais. Todo o programa tem uma meditação para você relaxar, acalmar o coração, acalmar a mente. Quero agradecer você, meu ouvinte, que há muitos anos me acompanha aqui na Rádio Mundial. É sempre um prazer a quarta-feira, o dia que eu me encontro com você, é sempre um dia especial, gostoso, o momento que eu tô aqui. Quero agradecer você que foi conhecer o meu trabalho, você que teve paciência com o telefone, você que me mandou um e-mail, você que há muito tempo me acompanha. Bom, vamos falar o tema de hoje. Hoje eu vou falar das pessoas que têm dificuldade de falar não. É fácil falar não, ouvinte? Vamos pensar? Como você? Tem pessoas que falam não muito facilmente. E você, ouvinte? Você consegue falar não na hora certa, com a pessoa certa, do jeito certo? Ou é difícil falar não? Tem pessoas que falam não demais. Mas hoje o meu programa é para aquelas pessoas que têm dificuldade de falar não. Isso pode ser um problema? Com certeza pode ser um problema. Um problema que afeta tanto a parte afetiva, de relacionamentos, quanto a parte profissional. Quem tem dificuldade de falar não sabe, vai entender um pouco o que eu falo hoje, né? Como é falar não? Difícil. Essas pessoas elas querem falar, né? Elas querem falar sim, elas querem falar não, mas não conseguem, acabam falando sim. Às vezes elas não conseguem ser sinceras com elas mesmas. Vamos falar da parte profissional. No trabalho, aquela pessoa que fala sim pra tudo. Aí fica até tarde, fica sobrecarregada, o chefe pede, a pessoa faz. Mas dentro dela, ela fica chateada, magoada, sobrecarregada, cansada, mas ela tem medo. Medo de se decepcionar, medo de magoar o outro, medo de enfrentamento. Todas as pessoas que têm dificuldade de falar não, têm que fortalecer o quê? A autoestima. Qual é a dificuldade? Por que é tão difícil falar não? Para os filhos, então, ainda é mais difícil, né? Aí é um assunto, hoje os pais trabalham fora, chegam tarde em casa, e a criança tá lá, e a culpa, né, por não estar junto da criança, e a dificuldade de falar não só aumenta, só cresce. E é ruim, porque o não para criança é muito importante. Porque a vida é difícil, né, ouvinte? É difícil viver, é difícil. E quantas vezes a gente recebe não? Como a gente lida com não? Ninguém gosta de receber o não. Mas a gente tem que aprender a lidar com não, aprender a falar não. Quanta coisa. E às vezes onde a gente aprende, né? Onde a gente aprende a lidar com as emoções, onde a gente aprende
a agir de forma correta, né, a entender o nosso comportamento. Se a gente for pensar, a gente não tem uma escola que nos ensina a pensar, nos ensina a refletir, por isso que a psicoterapia é muito importante. Mas vamos voltar para a parte profissional, para o trabalho. Por que é tão difícil falar não, né? E o problema é que essas pessoas, elas querem agradar a todo mundo. Ah, não dá, viu? Você pode ser a melhor pessoa, mas a gente nunca vai agradar a todo mundo. Isso não existe. E o problema de agradar a todo mundo, a gente deixa o outro o quê? Mal acostumado. Podemos dizer, né? Se o outro está mal acostumado, se o outro é folgado, é porque a gente permite, né? A gente fala, ai, mas tal pessoa me usa, tal pessoa aproveita, né? Se aproveita porque você permite. O limite somos nós que colocamos, né? Nós que colocamos limites, nós que falamos não. Você quer falar não e fala sim. Você quer falar não e fala sim, você não se impõe. Como se impor? Principalmente no trabalho, que é difícil, porque às vezes a pessoa tem medo de perder o emprego, ou medo de ser mal vista, ou medo de não ser eficiente. Mas, primeira dica, vamos lá. Primeira dica, você tem que ver qual é o seu desejo verdadeiro, o que está dentro de você. Primeira coisa, seja o não no relacionamento, seja o não com a amiga, seja o não com a esposa, com o marido, com o chefe, não importa com quem. Primeiro passo, você tem que estar consciente daquilo que você quer, do que você quer dizer. Se você quer falar não ou se você quer falar sim. Ser sincero com você mesmo. E entender se aquilo é importante para você. Segundo passo é entender que não tem jeito. A gente não agrada todo mundo, tem gente que não vai gostar da gente. O outro gosta de receber um não? Não, é claro que não. Você gosta? Eu não gosto. Mas ninguém morre também, é necessário, é importante, não é? Todo mundo sobrevive ao não. É, sobrevive, claro que sim. O problema de não dizer não é que isso você vai ficando sobrecarregada, vai interferindo na sua autoestima, você vai se anulando como pessoa. E o outro, às vezes as pessoas que têm dificuldade de dizer não pensam, o outro vai me valorizar. Eu fiz aquilo outro. O contrário, porque quando você fala não, você é firme, você se impõe, você mostra a sua força. Não, claro, também tem outro lado, né? Sempre o equilíbrio, o caminho do meio. Mas quando a gente é sincero com aquilo que está dentro da gente, é claro que a gente tem que ser sincero na parte profissional, tem as coisas que nós devemos fazer, mas a gente tem que ser sincero, né? Dentro fala sim e dentro fica xingando a pessoa. Isso daí não faz mal pra você, faz mal pra saúde, né? Então faça aquilo que realmente tem a ver com você. E o medo? Pense o medo de desagradar o outro. Pode ter certeza, ouvinte, o outro vai sobreviver ao seu não. Agora, se você acostuma o outro mal, você sempre fala sim pra tudo e de repente você vai falar um não, eu vou te contar uma coisa. A primeira vez que você vai falar não vai ser agradável pra você, porque você não tá acostumado. Nem a segunda, nem a terceira, mas lá pra quinta vez vai ser mais fácil, porque você vai se acostumar a falar não. O outro pode não gostar, mas vai passar. Ninguém vai te odiar por causa disso. Mas lá no fundo, depois com o tempo, você vai se sentir verdadeiro com você mesmo, verdadeiro com seus pensamentos, verdadeiro com seus sentimentos. Porque às vezes as pessoas pensam, aquela pessoa que não consegue falar não é boazinha, mas ela não é uma verdadeira boazinha, porque ela quer falar não e fala sim. E no fundo, ela não é sincera com ela mesma. Né? No fundo, ela quer agradar o outro, mas ela desagrada a si mesma, fica magoada, depois fica remoendo. E o outro não tem nada a ver com isso, porque é o limite. Quem coloca o limite? Somos nós mesmos. Nós mesmos que colocamos o limite, nós mesmos que colocamos o não, até onde o outro pode ir. E falar não é muito importante, tanto na parte profissional, como na parte de relacionamento. É claro que
as mulheres têm mais dificuldades, né? Porque tem essa coisa do feminino. Não, claro que não são todas, né? Principalmente com as crianças, com os filhos. Falar não é super importante. E conseguir se impor. Às vezes os pais acham que querem evitar o sofrimento. Acham que falar não é negativo. Ai, mas eu posso dar? Às vezes a pessoa tem condição financeira e pode dar todos os tipos de brinquedo. Isso é negativo. Por quê? Porque a criança não aprende a lidar com a frustração, não aprende a lidar com o não. E aí você super protege a criança e depois quando cresce, e a vida é difícil, como é que ela vai lidar com a frustração? A gente tem que aprender desde criança a aprender a lidar com o não, aprender a lidar com a frustração. Porque, sabe, aí a gente se fortalece, a gente cresce, e a gente, quando for adulto, a gente vai ser um adulto mais seguro, a gente vai ser um adulto que vai saber lidar com as dificuldades, com as frustrações. Então, dizer não é importante a gente ser sincero com a gente mesmo. É claro que na parte profissional tem o trabalho, né? Tem que avaliar direitinho. Outra coisa, outro erro muito comum da pessoa que tem dificuldade de dizer não é que ela não consegue falar não, né? Ela tem que contar uma história, ela conta uma história. Muito negativo isso, porque ela quer dar várias justificativas. E quando você vai contar uma história, você inventa uma história, você se perde, né? Você se perde, você dá motivo para o outro justificar. Você fala não, simplesmente não. E olhe nos olhos, seja firme. Entenda que é natural falar não, né? E que é importante. O que é importante, ouvinte? Importante a gente se respeitar. Porque dizer não, ser sincero consigo mesmo, representa respeito, né? Se respeitar, conseguir se impor, trabalhar a sua autoestima. E no relacionamento, né? Também com os amigos, como é dizer não? Né? Tem pessoas que... O problema de toda pessoa que tem dificuldade de dizer não é que ela acaba se anulando, se sentindo falsa, porque ela quer agradar todo mundo. Então vamos lá, vamos repetir as dicas. Primeiro passo é ser sincero com você mesmo. Segundo passo, olhar nos olhos e não contar história. Dizer não, não precisa inventar uma história, a gente tem direito de dizer não. Terceiro passo é entender que o outro vai sobreviver, que ninguém vai odiar a gente porque a gente disse não, né? Quarto passo é que ser firme, falar um não com firmeza e que é natural e que é normal. Veja você, como é lidar com o não? Como a gente recebe um não? A gente não gosta, mas passa, né? Então E tem essa questão do dizer não, tem a questão da autoestima, né? De agradar sempre os outros, de ser bonzinho, de ser boazinha, de querer, olha, como ele é maravilhoso, ele faz tudo por mim, olha, ela é maravilhosa, ela, né? Tem uma coisa do ego lá no fundo que é o quê? Que todo mundo fique dependente. Tem um outro lado também, sempre tem um outro lado, né? Sempre, só que é negativo. Por quê? Porque no fundo você não segue o seu coração, você não segue a sua alma e você fica muito vulnerável ao que o outro diz, ao que o outro fala, né? Então é importante trabalhar o não. Seja na parte profissional, seja na parte de relacionamentos. Você sabe que quando a gente nunca fala não, sabe que imagem que a gente passa para o outro? A gente passa a imagem de que a gente é sem limites, que tudo pode. Com aquela pessoa, ela é boazinha, ou ele é bonzinho, ele consegue, com ela tudo pode, não tem problema, ela não vai ficar chateada. Né? E aí você passa uma imagem de sem limites e depois fica reclamando, reclama que tá, né, sobrecarregada, reclama que o outro não te valoriza. Não pode, quem valoriza? Nós mesmos, né? A gente tem que falar, eu me amo, eu gosto de mim, eu cuido de mim, eu consigo falar não, eu sou verdadeira comigo, trabalhar a autoestima. Outra coisa muito, muito importante é trabalhar a autoestima, o amor por você, conseguir se impor. E relacionamentos? Quando a pessoa não consegue terminar um relacionamento negativo, ou quando não consegue ser firme, a gente tem que sempre pensar,
ser sincera com o nosso coração, né? A gente não pode deixar, se a gente for pensar, o que a dificuldade, que tem por detrás da dificuldade de falar não? O medo. Medo do quê? Medo de perder, medo do confronto, medo de brigas, medo. Então, só que tudo, sempre, quando a gente deixa o medo guiar os nossos pensamentos, a gente sempre sofre, porque o medo leva o quê? Leva ao sofrimento, leva às dificuldades. Então, a gente sempre tem que deixar a coragem, escutar o nosso coração, escutar aquela vozinha, sabe aquela vozinha lá dentro da gente que diz, porque no fundo a gente sabe o que a gente quer, no fundo a gente sabe o que é certo, no fundo a gente sabe, só falta coragem, né? Coragem para abrir o coração, coragem para se impor. Se você tá preso hoje, se você não consegue falar, não, vai lá, mas não precisa gritar, ser grosso, agressivo, não é isso não, ser firme, porém delicado. Né? Uma coisa é ser firme, né? Outra coisa não é que precisa falar não e fazer cara feia, ficar de mau humor ou ser agressivo. Não é isso não. Firmeza, né? Firme e amoroso. Firme e amoroso quando a gente fala não. E ser verdadeiro, tá consciente, tá conectado. Tá bom, gente? Vou passar o site cintiabalota.com, cintiabalota.com. Balota é com 2 T's. O telefone da clínica, 3168-7924. 3168-7924. Também pode entrar no YouTube e colocar lá Cíntia Balota. E você vai ver os vídeos. Cada semana tem um vídeo, cada semana tem um tema e tem uma meditação. Passar de novo o telefone da clínica, 3168-7924. 3168-7924. Meu e-mail, cintiabalota@cintiabalota.com. Balota é com 2 T's. Vamos para nossa meditação hoje, para trabalhar o não, né? Ou para se valorizar, para trabalhar o interno. Vamos relaxar? Feche os seus olhos e respire bem fundo. Enquanto você respira, você vai relaxar mais e mais o corpo. Relaxe por alguns instantes. Esqueça o mundo externo e apenas se concentre na minha voz. Acalme o coração, acalme a mente, respire fundo, solte aquilo que está preso, relaxa mais e mais e mais. Permita-se ir mais fundo a cada respiração. Relaxa agora. Imagine uma linda luz azul em volta de todo o seu corpo. A luz azul é a luz da proteção. A luz azul é a luz do Arcanjo Miguel. Vamos viajar. Vamos viajar para dentro do seu coração. Vamos nos transportar para um lugar especial, para um lugar onde a gente pode encontrar a nossa calma, a nossa paz, o bem-estar. Imagine um lindo jardim. Imagine um lugar especial. Lembre-se, a sua mente tudo pode. Crie o lugar mais bonito, mais gostoso, um lugar especial, um lugar onde você pode relaxar, esquecer das preocupações e apenas entrar em contato com o seu coração, com aquilo que é mais importante dentro de você. Procure um lugar gostoso neste jardim, com um céu azul e um dia ensolarado, um lugar gostoso.
Imagine que você senta e relaxa. E você vai imaginar que você cria um círculo rosa em volta do seu corpo. Um círculo rosa. Esse círculo rosa é um círculo de amor, de limite, de amor por você. Imagine essa luz rosa, um grande círculo rosa em volta do seu corpo. E você vai imaginar que vários círculos de luz rosa vibram e irradiam. E você vai escutar o seu coração. Escute dentro de você, aonde você precisa de limites, aonde você precisa de amor. Imagine que essa luz rosa irradia mais e mais e mais. Imagine no meio do peito uma luz rosa bem forte. Esse é o limite, o amor por você. Ser verdadeiro com o seu coração, ser verdadeiro com a sua alma, ser verdadeiro com aquilo que está dentro de você. Imagine que essa luz rosa brilha mais e mais e mais. Esse é o limite. Limite de amor por você, irradiando, irradiando, irradiando luz rosa. Escute o seu coração, escute a sua alma. A cada dia você se ama mais e mais e mais. Lembre-se, Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos ama incondicionalmente. Deus nos ama incondicionalmente. Imagine que uma luz amarela dourada desce no topo da sua cabeça. E no meio e em cima da sua cabeça você vai imaginar um sol dourado. Um sol dourado que vai te dar força, que vai te dar coragem. Coragem para seguir em frente. Coragem para fazer o que o seu coração pede. Coragem para enfrentar o medo. Imagine esse sol ampliando, ampliando, ampliando. Imagine que a luz dourada, amarela, ilumina sua mente com sabedoria divina, com coragem. Coragem para seguir em frente. Coragem para se sentir bem. Que Deus abençoe você e até semana que vem.